A partir de agora, o ser multidimensional. Estudo 8, o som. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas. Estamos iniciando o nosso estudo de número 8 da série O Ser Multidimensional. E hoje nós vamos fazer um estudo muito interessante, muito gratificante mesmo, porque nós vamos fazer a partir de um texto que está no Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vamos falar sobre o som. Verbo é som. Aí nós vamos falar sobre este som, sobre essa propriedade interessante que o universo produz e que chega até nós a todo instante. Vamos estudar um pouquinho sobre som. Vamos ver como é que eu estou em relação ao som que mexe comigo, né? Vamos estudar propriedades dos sons, propagação do som. Vamos estudar coisas muito interessantes que talvez você ainda não tenha visto. Então, vamos ao nosso estudo, pedindo a Deus que nos oriente, pedindo a espiritualidade amiga que nos conduza nesse trabalho para que ele realmente seja útil a todos, tanto a mim quanto a todos vocês que estiverem conosco nesse estudo. Então, vamos começar entendendo sempre que tudo que a gente faz para buscar conhecimentos gera potências em cada um de nós. Essa busca do conhecimento, né? O ser multidimensional, estudo 8, o som. Nós teremos 10 estudos, como já foi dito, né? Então, esse é o nosso antepenúltimo estudo. Espero que os outros 7 tenham dado a você alguma informação interessante aí sobre aquilo que nos circunda, aquilo que nos rodeia. Vibração do som. Na sabedoria antiga, o meio da criação é a vibração do som consciente. O universo foi cantado em existência. O Logos, ou palavra divina, se tornou todas as palavras. O poder do Supremo produz a energia do som primário. Tudo parte de Deus. Tudo vem dele. É isso que esse texto está nos dizendo. O Logos é a palavra divina. E Deus disse, faça-se a luz. E a luz se fez. Então, a luz é depois do verbo, é depois do som, depois da ordem, depois da comunicação. Então, isso é o som. Ele tem as suas frequências, e cada som, né, cada emissão, vai gerar um tipo de frequência. Aí estão as frequências de uma melodia. A essência de um mantra é concentrar e vitalizar a força de vontade. Quando você canta esse mantra, pode ser um mantra hindu, né? Pode ser um mantra aqui que a gente canta aqui no meio espírita, essas músicas muito conhecidas, Quanta Luz, a música da irmã Sheila, a música do Dr. Bezerra de Menezes, tudo isso você concentra e vitaliza a força de vontade. Então, por isso que é importante buscarmos essas canções que têm essa propriedade de vitalizar a força de vontade para o bem. Que você pode ter uma música desordenada, desencontrada, que vai vitalizar a força para o mal. É importante saber disso. Eu preciso saber que som
que eu estou buscando? Por que eu busco aquele som? Por que eu busco aquela canção? Ou por que eu busco aquele batuque? Tudo isso é preciso que a gente observe. Esse estudo tem todo um conjunto, né? A proposta dele é que você trabalha partes para montar o todo. O todo é você. Então, o som você emite o tempo todo. Você é uma parcela deste som. Qual é o teu mantra? O que você tem de força, de vontade, que vitaliza, né, a tua vida? Qual é o teu mantra? Qual é o teu som? Você ainda reclama, fala palavrão, você xinga, você briga, você estabelece momentos difíceis, ou você é uma pessoa tranquila, calma, que reconhece a vontade de Deus, que se envolve com a vontade de Deus, que cria situações favoráveis para que a vontade de Deus flua através de você. Então, a palavra de Deus é o Logos divino. Quando você repete algo de divino, você está repetindo o Logos divino, a palavra, o som de Deus. O sânscrito, que significa aperfeiçoado, bem feito, polido, essa é a significação do sânscrito. É uma língua artificial, pacientemente refinada, som a som, contendo em todos os seus detalhes a marca do trabalho consciente, construído sob os próprios princípios de pensamento, de criação, de um modo muito semelhante à matemática, porém mais flexível e amplo em suas aplicações. Isso é o sânscrito. É uma língua toda ela polida, né? Para que ela se torne um mantra, uma canção ao Senhor o tempo todo. Então, quando se fala em sânscrito, você está buscando essa justaposição do som que você emite com o som emitido pelo Logos Criador, dentro da nossa possibilidade de planeta Terra, né, gente? Nós temos que sempre pensar isso. Nós estamos trabalhando a partir da possibilidade do planeta Terra. Bom, aí está, né, o alfabeto sânscrito, e aqui está também ele em outro modo, né? E aqui está escrita a palavra namastê, em sânscrito. Namastê, né? O Deus que vive em mim saúda o Deus que vive em você. Você viu como é que nós falamos Deus 2 vezes? Referimos eu, tu e Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Uma relação perfeita. O Namastê cria essa relação perfeita, eu, tu e Deus, que Jesus fala no Evangelho dele. Aí você começa a perceber que o mantra não é só aquela canção que você canta, mas o mantra também é aquilo que você emite dentro da sua fala, dentro da sua conversação, dentro da sua narrativa. Você pode estar criando algo muito positivo, movimentando energias ambientes, criando condições para que todos se beneficiem daquele seu momento. Compreendem como é que é sério? Como é que tudo tem uma relação grande com Deus? A língua sânscrita é cientificamente formada e coordena com os princípios universais básicos que constroem e revelam todas as coisas manifestadas. Seu próprio alfabeto é um mantra, revelando uma canção que foi entoada no espaço quando o mundo nasceu para a existência. Não é? E aí os sábios hindus, né, que desenvolveram o sânscrito aqui, eles são exilados de capela, ou seja, são espíritos de um conhecimento mais amplo, né? E vieram para cá para trazer para nós isso. Com os exilados, claro, vieram dos outros espíritos que não eram exilados. Vieram para ajudar
dos exilados, né? Provavelmente foram esses espíritos que ensinaram esses exilados para que eles pudessem implantar aqui no mundo, desde o princípio, toda essa língua, né, que pode ser um mantra, que pode ser um texto, canção, que movimenta energias que fluidificam o ambiente. O mundo ainda vai entender essa questão de ambientais, né? Então, quando isso acontecer, as pessoas terão cuidado com as casas, principalmente com seus redutos, seu quarto, sua casa, porque ali tem que ter uma frequência altíssima para te refazer das suas lidas diárias. Agora, se você chega em casa, liga a televisão, aquela confusão, liga uma música dessas aí, que nem sei se são músicas, então faz essa confusão toda, imagina o que acontece com as energias desse ambiente. Prejudica. Se a pessoa está propensa a uma enfermidade, isso vai ser muito bom, vai ajudar muito na enfermidade. A língua sânscrita é construída em uma harmoniosa relação com as próprias verdades da existência. Aí você tem lá, né? O Mahabharata, o Bhagavad Gita, você tem os Vedas, o Upanishads, que é na língua sânscrita, né? E que revela a própria verdade da existência. O texto do hindu, ele é uma canção, né? Bem interessante. Eles não escrevem por escrever, eles escrevem dentro de uma harmonização que a língua exige. E aí vira um mantra. Duas pessoas conversando, né, em sânscrito, né? O que estariam dizendo, né? O que é um mantra? Mantra significa instrumento da mente. Lembra que a gente já falou sobre mente, que é o reflexo do self, que é a expansão da centelha divina num grau qualquer, entre a animalidade e a angelitude. Isso é a mente. Então, o mantra é o instrumento que essa mente tem para se pronunciar. Qual que é a face da mente? Não é o coração? E o que faz com que essas frequências aconteçam? Não é o cérebro? Então, você junta cérebro e coração, né? Aí o mantra é o instrumento disso. O mantra é psicoativo, porque ele movimenta energias, né, o tempo todo. É o uso científico do som para manifestar estados de consciência. Então, cada pessoa vai emitir o mantra de acordo com o seu estado de consciência. Aqueles que estão no primeiro estado de consciência, que é o dormindo sem sonhos, então o mantra dele é um mantra meio que bem primário. Depois o segundo, que é sono com sonhos, melhora um pouquinho esse mantra, porque ele diz muito das suas elucubrações, dos seus desejos, né, de acontecer, né? Depois ele vai para o terceiro nível, que é o do despertamento. Aí o mantra já aumenta de potencial. Depois o despertado, ou desperto mais ainda, e o cósmico mais ainda. Então, o mantra está na relação direta de cada pessoa que o emite. Dá-me a vontade divina. Dá-me a vontade divina. Vontade divina, vontade divina. Dá-me, dá-me, dá-me alegria. Dá-me alegria, alegria, alegria. Dá-me, dá-me. É um mantra. Essa mente, né, pedindo algo de superior. Vontade divina, alegria pela vontade divina. Você observa que ele não está falando aqui em desejo, está falando em vontade.
que é um nível bem acima do desejo. Ele está falando em vontade. Busca da vontade divina. Sânscrito, as regras do sânscrito são paralelas às regras da manifestação. Em sânscrito, a palavra não é apenas um som arbitrariamente conectado a um objeto ou vento, mas é essencialmente uma voz, uma força produzindo um efeito diretamente sobre a existência do ser. Então, eu não falo cadeira, eu não falo mesa. Essa minha fala em sânscrito, ela produz um efeito muito relacionado ao ser existencial. Ou seja, ela ressoa na caixa torácica em busca desse ser que existe, desse ser existencial. Como se eu dissesse assim, eu tenho uma mesa, eu falo em português, aí eu diria, a mesa está em mim, como elemento de utilização. Então, eu sou ativo na história. Eu não tenho, eu sou. Percebe? A palavra possui, então, o poder máximo de qualquer poesia ou música para criar uma ressonância na substância sutil do ser e trazer a quem ouve uma sintonia sutil com a experiência daquele que vê o poeta ou o compositor. Uma troca. Então, o que fala em sânscrito, ele fala como uma poesia e uma música. E quem ouve pega, né, como o poeta e o compositor. Ou seja, a pessoa se lança. O eu vou ao tu, inundo você com o meu ser, com a minha propriedade, e retorno a mim enriquecido por aquilo que eu fiz. Veja que interessante, né? Veja que coisa boa de saber. Então, eu sou o quê? Um ser potencializado para buscar a minha essência, que é a divina. Eu a busco de algum momento. Estou pronto para ir para ela. Estou de mochilas prontas. Eu mudo a minha vida. Eu mudo o meu ser sobrevivente para um ser transcendente, que vai em busca desse meu futuro, que afasta cada vez mais da irracionalidade para a angelitude. Então, o mundo tem tudo, minha gente. O mundo nos oferece de tudo. Basta a gente entendê-lo e buscá-lo com propriedades. Cuidado com o som que você emite e que você ouve. Ele tem ressonância na sua caixa torácica. Lembra das energias? Que ele mexe com essas forças, essas energias. Então, tudo está interligado, né? Está a pena do compositor. Ele não escreve por escrever. Ele escreve uma proposta do eu, tu e Deus. Está aí. Agora, falar. A fala é o microcosmo sagrado do ato primordial da criação. Na perspectiva dos antigos, o som é o meio da criação. Através do som, focamos a intenção na manifestação. Observe a diferença, né? Esse aqui deve estar dando uma aula, e essa aqui está falando algumas coisas meio estranhas. Pode ser uma aula? Pode, mas olha a maneira com que ele fala, olha a diferença de um para o outro. Como é que eu falo? Texto-chave. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Evangelho de João, capítulo 1,
versículos de 1 a 3. No princípio era o verbo, no princípio era o som. E o som estava com Deus. E o som era Deus. E o som estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas através do som. Sem o som, nada do que foi feito se fez. Olha a importância do som. Lembra daquela história do tudo no todo e o todo no tudo? Será que eu estou no todo? Eu sou apenas o tudo. No meu mundo, na minha caixinha. O que eu falo? Como eu falo? Para que eu falo? O que sai de mim? Aí você pode estar pensando assim, mas eu vou ter que saber isso tudo? Vai, porque você está num processo evolutivo. Você não está estático, parado, inerte. Você está caminhando da animalidade para a angelitude. Então, chega uma hora que nós precisamos saber dessas coisas. São lições novas. É um cartaz novo que abre pelo professor da vida na nossa sala de aula. Então, agora eu já estou mudando. Porque agora eu sou um ser multidimensional consciente. Eu era sem ser consciente. Agora eu estou ficando consciente. Então, tudo é importante eu saber. Né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Aí, ele já está se referindo a Jesus. Né? Então, esse verbo, esse som que criou Jesus, que Jesus evoluiu, agora vestiu um corpo de carne e veio morar conosco. E a gente viu a sua glória, como estamos vendo e veremos muito mais na frente, como a glória do unigênito do Pai, como o Filho já entendendo a sua criação pelo Deus, né? E ele está cheio de graça, porque quem está em graça convive com Deus permanentemente. E da verdade, porque ele está expandido, consciência expandida, isso é Jesus. Assim João classifica Jesus, ou conceitua Jesus. E quando você fala isso, você observa que dá um gostinho bom no peito da gente. Vamos repetir nós dois juntos? Eu vou falando e você vai falando comigo. Vamos fazer esse exercício. Olha. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sentiu bem? Gostoso? Vamos fazer o outro exercício? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Está sentindo paz? Viu como é que esse texto ressoa em nós como uma fonte de paz e serenidade? Porque é o Verbo divino que está se fazendo em nós. É a palavra do Pai que ressoa em nós. É o jeito do Pai que ressoa em nós. Fluido cósmico universal. É sempre bom voltar a esse tema, porque ele é a matéria-prima do universo. Então, é sempre bom falar sobre ele. O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 14, item 2. Não é? Aí está ele. Em cima, ou em ação desse fluido, criam-se as coisas. Criam-se as subpartículas, criam-se as partículas, os átomos, as moléculas, as substâncias, cria-se tudo. De novo ele, agora montando uma teia cósmica, e nessa teia cósmica tudo se assentará.
Quando ela afunda, ela cria o tempo. Depois o tempo passou, ela solta, volta ao normal e cria um novo tempo. E assim criando a possibilidade da vida. Nós estamos nesse processo. Cada um afundamento desse aí são bilhões de anos, contados da Terra. Isso é o universo, gente. Movimento permanente. Né? E o homem é em busca do seu infinito dentro desse movimento permanente. Isso produz um som. E cada um, ao entrar neste movimento, ele encaixa a sua frequência com a frequência desse som e cria a sua melodia única. Então, ele caminha com a melodia dele, com o som dele. Não é lindo isso? Cada um caminha com a sua melodia. Cada um caminha com o verbo divino do qual ele é portador. Lembra dessa imagem? Né? O sopro divino que cria todo o plano, que cria tudo que existe. Estamos envolvidos, né? Em algum lugar disso aqui. Vamos falar um pouco sobre supercordas. Então, nós temos, né, essa manifestação, essa movimentação do fluido cósmico. Nessa movimentação, ele cria cordas, pequenas cordas e grandes cordas, né? E elas flutuam, elas vibram, né? Emitindo um som, né? Então, no princípio, Deus cria o fluido cósmico universal, que é a matéria-prima de tudo que existe. Através das ações dos espíritos superiores, o fluido cósmico vai se transformar naquilo que é necessário dentro das apropriações de cada universo, a fim de manifestar os caminhos por onde a vida vai realizar seus projetos. No nosso caso, o nosso projeto é o da evolução. Tudo é movimento que produz força e som. Aí, movimento produzindo força e produzindo som. De novo, vou te perguntar, qual som te fascina? Tá vendo? Uma explicação, uma proposta, né, de um movimento de supercordas, né? Aí estão elas, né? Elas vão virar partículas, né, gente? Tá vendo? São as supercordas, que são uma variação já do fluido cósmico universal. Já tem uma ação do espírito crístico aí, fazendo, né, com que elas comecem a se desvencilharem do fluido cósmico para criar uma subpartícula. Daí a criação da superpartícula a partir das cordas. Vocês acham que isso não tem som? Claro que tem, né? Imagina que som magnífico que deve ser. Né? Provavelmente, vamos fazer uma viagenzinha aqui numa tentativa de um ensaio para o futuro. Será que são as essências dos Cristos que impregam-se aí com o som dos Cristos? Ou será que é uma justaposição dos sons da criatura com o Criador em nível crístico e em nível de Deus? Não sabemos. Mas quando eu bato o martelo, um prego, eu também gero um som, que é a minha possibilidade de produção. Então, o espírito produz ali, né, uma subpartícula, gera um som. Eu sei bater um prego, né? Então, eu estou também produzindo alguma coisa e criando o meu som. Meu som ainda é seco, né? A batida do martelo é seco, é pesado, e ali pode ser suave e sereno. À medida que a gente evolui, nós vamos serenando tanto a nós mesmos como aquilo que nós realizamos. Partículas, né?
Elas, então, entram nesse processo, isso pode ser chamado teia cósmica, elas entram nesse processo, né, para serem utilizadas para montar átomos primitivos, depois os átomos aí parte para as moléculas, parte para as substâncias. Não é? Aí estão elas também. Lindas, né? Em busca do seu que fazer. Ah, eu estava tão quietinha lá no fluido cósmico, para que você mexeu comigo? Porque eu preciso de você. Vamos construir juntos algo que ainda não está? Observe que aqui tem o coração, já formando o átomo primitivo aqui. Tá vendo? Cheio de coraçãozinho. Tudo átomo primitivo. Hein? Já em formação através das partículas e subpartículas. Ele aí, pulsando, né, pelas energias que circulam dentro dele. Esse é o átomo primitivo que está escrito no livro dos Espíritos, a questão 540. Você pode pesquisar lá. Aos poucos, as partículas vão se juntando pela atração e formam um escudo de proteção para que possam circular, criando uma forma. A forma criada, nós a conhecemos como coração. No átomo primitivo, a energia do amor aí se estabelece e temos assim que tudo na criação nada mais é que a circulação da energia do amor divino. Toda essa movimentação da energia produz o som primitivo do amor. Então, aqui está sendo o som primitivo do amor. Átomo, né? Bem conhecido, né? O núcleo dele, prótons e nêutrons, e aqui os elétrons girando, né, em torno dele. Aí se observa que do fluido cósmico, das supercordas, das partículas, você já tem alguma coisa aqui, num campo ordenado de órbita. Que você pega o sistema solar, é a mesma coisa. Ah, mas o sistema solar ele tem um giro elíptico, né? Faz isso assim. Ó. E aqui não, aqui isso aqui está para cá, isso aqui está para lá. Será que não tem sistema assim, não? Ou será que é tudo elíptico? Provavelmente não. Provavelmente nós vamos ter sistemas assim. Que o planeta sai, faz uma órbita maior, né? Vai lá fora. Esse aqui fica bem quietinho aqui dentro. Esse aqui salta de uma órbita para outra. Gente, a criação é isso. Não vamos querer entender criação com a nossa capacidade de percepção, não. Nós estamos ainda muito, muito, muito distantes de entendermos a criação. Aí já é uma visão, né, desse átomo só buscando mesmo a frequência, a ressonância dele. Tudo produz som. Tudo. Como diz o Leon Denis, cada esfera que gira no fluido cósmico, na teia cósmica, ela gira um som. Então, o sistema solar tem o som das suas esferas. E ainda coloca a Terra, é uma ressonância bem baixa. Moléculas agora, né? Que é a junção desses átomos, eles estão criando, né? A engenharia molecular. Está vendo aqui? Ó. Monta essa engenharia molecular toda. Tudo em movimento, né, gente? Tudo montando sons. Aqui você tem essa engenharia interessante, né? 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio, né? O oxigênio é maior porque tem 16 elétrons e o hidrogênio só tem 1. E aí ele vai montar essa coisa que você gosta muito, eu também. Que deveria ser a bebida, só a bebida do homem, né? Deveria ser assim. Tá aí. Eu estou mostrando isso para você, você já deve conhecer isso aí, claro. Mas é só para você ver que tudo isso gera som. Porque tem atrito, né? Tem atrito com fluido cósmico. E tudo que é atrito gera o quê? Gera um som. Percebe?
De novo, as supercordas, né? De onde promana tudo isso, né? De novo, elas aqui já em caminhos, né? Se fazendo o átomo primitivo. Olha que lindo. E tem o átomo também, né? Aí. Olha a sequência, né? Fluido cósmico, supercordas, partículas, átomo primitivo, átomo, né? E vão gerar as moléculas. As 4 propriedades do som. Altura, intensidade, duração, timbre. Sabia disso? São as 4 propriedades do som. Tá, vamos lá. Altura é a propriedade do som que o caracteriza como grave ou agudo. Ela está relacionada com a frequência da onda sonora. Essa é a altura do som. A intensidade do som é a propriedade que o som possui de ser mais forte ou mais fraco em relação a outro som. Tá? Aí você vai comparar os sons. Aí você tem intensidade. Aí você compara aqui, por exemplo, vamos pensar numa coisa. Você tem Beethoven. Tá? Aí você compara com Chopin. Você vai ver que a intensidade de Beethoven é máxima. Chopin é mais suave. Depois você pega Chopin, ou não, pega Liszt, né, que também é suave, e compara com uma música de carnaval. Você vai ter uma mudança drástica, né? Depois você pega essa música de carnaval, compara com uma canção romântica. Você vai ver que mudou. Depois você pega essa canção romântica com as músicas atuais. Tá vendo? Então você varia. São as propriedades do som. Então, cada um emite o som que consegue emitir. E cada um busca o som que deseja ouvir. Aí você agora pode definir que som que você quer. Você já viu que tudo no universo produz um som. Desde, né, o fluido cósmico até as substâncias. Tudo produz um som. E que som que você gosta, que som que você deseja, que som que ressoa melhor em você. Enquanto o espírito saindo da animalidade para a angelitude. Percebe? Então, agora você está se apropriando da sua intensidade, da sua frequência. Então, vamos continuar aqui no nosso estudo, né? Agora nós vamos ter a duração. Assim como a intensidade e a altura, é possível identificar a duração de um som e comparar 2 ou mais sons. Né? Que duração que é esse som? Qual a duração é boa para mim desse som? Quanto tempo? Onde que eu gosto mais do som? Eu gosto mais no refrão? Eu gosto mais no adágio? Onde que eu gosto mais? Eu vou me conhecendo aí, minha gente. O som de Deus é o som da criação, que criou todo o universo. Então, não se discute se ele é bom ou ruim. Ele é o som da criação. O som que eu emito, o som que eu gosto, que ressoa em mim, cria o quê? Percebe? É isso que nós estamos querendo colocar. Ele vai criar o quê? Eu gosto de serrar? Ótimo. Esse som da serra é boa para mim? Por quê? Por que eu gosto do som da serra? Por que eu gosto do som do martelo? Por que eu gosto do som do batuque? Por que eu gosto do som do violino? Por que eu gosto do som do piano? Por que eu gosto do som dos metais? E assim nós vamos nos conhecendo. Porque esse som, quando ele entra em mim, ele vai produzir o que é um movimento
mais ou menos acelerado. Então, eu vou sabendo, eu gosto mais do som que me acelera ou do som que me acalma. Em que momento eu gosto de um, em que momento eu gosto do outro. E quem eu sou nessa estrutura? Por que que eu gosto de um e de outro, ou se eu gosto de um? Eu gosto de som muito alto, com som mais baixinho. Agora eu estou entendendo o som. Então, não é só ligar o rádio, o celular, botar aí numa música, não é só produzir o som, é saber por que que eu produzo aquele tipo de som, por que que aquilo repercute em mim. Timbre é a propriedade que caracteriza o som, de forma que podemos diferenciá-lo do outro. Então, tem a altura, que é a frequência, né? A intensidade, mais forte ou mais fraco, a duração e o timbre. Agora vamos pegar um pouco da propagação do som. Então, ele vai propagar, né, nas moléculas do ar, você emite numa frequência, ela propaga nas moléculas, né? Vai para do comprimento de onda dela, cria a rarefação e a compressão. Aí você tem a amplitude do som. Né? Você tem a amplitude da onda do som aqui, do comprimento da onda do som. Né? Então, está aí a medição dessa onda. É uma onda bem longa, né? Bem pequena essa onda do som. Por que que fala que não pode passar de 80 decibéis? Né? Porque é um som muito forte, muito pesado. Os ruídos, né, dos automóveis na rua, aquela coisa toda, é um som desconexo. Então, quanto menos, né, essa intensidade, dá a impressão que ela facilita mais as apropriações do espírito ao ambiente que ele está, onde ele vive. Entende como é que é importante saber disso? Quando eu chego em casa, eu gostaria de ouvir que tipo de som? A conversa com a minha mãe, com meu pai, com minha esposa, meu esposo, com meus filhos? Que tipo de coisa que eu quero quando eu entro em casa? Ou eu não quero nada, eu quero ficar sossegado, quero ficar cansado ou cansada no meu quarto sem ninguém me amolar. Então, aí você vai entender por que você quer uma coisa, por que você quer outra. Porque tudo gera som. Então, que som que você quer? Eu não quero som nenhum. Ou então eu quero um som assim, assim. Então, você flutua no meio dessa busca. E nessa busca você vai saber como que você está. O que de fato você quer para você. Viu a importância do som nas nossas vidas? Por que que ele é a primeira manifestação? Porque ele define o que somos, o que queremos. Vencendo a barreira do som. Como é que os aviões ultrapassam a velocidade do som? O som se propaga no ar em ondas concêntricas, como faz uma pedra ao cair no lago. A barreira do som é o limite de velocidade em que um avião se pode deslocar no ar sem atropelar as ondas sonoras emitidas por ele mesmo. A velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, 1.200 km por hora, aproximadamente. À medida que o avião acelera, essas ondas vão se juntando e ficando como que empilhadas à sua frente, como uma série de fios entrelaçados, como se pode observar na figura representada abaixo. Está vendo? Olha, ele vai indo, a barreira do som está aqui, ele vai afilando isso, entrelaça, então ele vai ter que vencer isso aqui, a barreira do som. Né? Quando o avião finalmente consegue superar a velocidade das ondas, rompe esse cordão imaginário. No momento em que a velocidade do som é ultrapassada, houve-se um estrondo. É isso que chamamos romper a barreira do som, diz o físico Carlos Lengo, da Unicamp. Uma vez rompida a barreira, não há mais estrondo, pois, embora as frentes de ondas continuem a propagar-se, elas vão ficando para trás.
e o voo prossegue totalmente silencioso. É uma informação rápida sobre a questão da barreira do som. Então, como é que eu trago isso para mim? Na hora que eu venço a barreira do som, ou seja, do tumulto de um som, por exemplo, eu vivo mais tranquilo. Então, vamos imaginar que eu chego em casa e está aquele barulho todo, né? Eu ouvindo aquele barulho todo. Eu chego em casa, tranquilizo. Então, eu venci a barreira daqueles sons desconexos. Todo som desconexo, ele cria uma barreira muito grande para a mente se expressar. Por isso que é importante o som mais tranquilo, mais suave. O voo, como ele diz aqui, olha, o voo prossegue totalmente silencioso, ou seja, o meu voo fica mais tranquilo. Agora imagina, eu chego em casa, todo aquele barulho da rua, chego em casa, eu coloco uma música mais barulhenta ainda, eu estou preso nisso aqui. Então eu tenho que vencer isso. Eu tenho que fazer de uma maneira em que eu entre no campo silencioso e sereno. Só aí o meu voo vai prosseguir em paz. Entenderam isso? Como é importante saber vencer essas barreiras desses sons desconexos? Isso só acontece na Terra, tá, gente? Ou em planetas primitivos. Mas na Terra, né? Com essa barulhada que tem aí. Fuja disso, meu irmão, minha irmã. Seja soberano. Te aconselho a fugir disso. É uma proposta, você que sabe, mas é uma proposta boa, né? Você não acha? Aí vai. Nós vamos ouvindo esses sons e vão tendo essa ressonância em nós. Muitos corações, porque é a frequência do amor, né? Então, se eu tenho um som com uma frequência boa, uma frequência de luz e de paz, aqui eu emito luz. Né? Porque essa frequência ressoa como luz, como amor, tá vendo? Como a frequência do amor. Aí eu vivo em paz. Meu coração trabalha em paz. Eu, coração, trabalho em paz. Essa é a importância de você saber buscar um som tranquilo para a sua vida. Agora já não é mais uma questão, eu faço o que eu bem entendo. Bom, você faz o que você bem entende, mas você tem que entender as consequências. Aí nós estamos vendo, né? Nós estamos vivendo num universo, no todo, onde a palavra divina é o som, onde o sânscrito nos mostra que tudo é uma composição de um mantra que me eleva, né, os sentimentos. E por que hoje eu busco esse barulho todo, músicas barulhentas, músicas de batuque, músicas que não me traz uma boa ressonância para mim? Por que eu estou assim? Eu quero fugir de alguma coisa? Provavelmente. Vocês já viram nesses grandes encontros de músicas, de batidas muito fortes, como o rock, por exemplo, esse rock metal, né? Essa força, essa gritaria, o que a pessoa faz ali na plateia? Ele sai dele, né? Começa a pular, 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 pular. Ele pula movido por quê? Por uma ordem sonora que chega para ele. E aí, né, ele, então, vai ficar à mercê desse comando. Dali a pouco, eu conversei certa feita com uma pessoa, ela me explicou, dali a pouco ele sai daquela barulhada toda e vai para um canto, né, que às vezes o corpo cansa, aí pode fazer com ele que a pessoa bem entender. Ele não tem mais domínio emocional, né, domínio moral, não tem nada. Porque está envolvido com bebida, está envolvido com um monte de coisa, e aí ele se torna um ser passivo a qualquer aberração que se possa imaginar. Bom, gente,
nós estamos mostrando aquilo que a ciência, né, que as pesquisas mostram, que os grandes rishis, né, os grandes estudiosos dizem. Então, ele está colocando isso para a sua apreciação. Quando bate o coração, a energia criada, juntamente com o som, abrange todo o corpo, dando-lhe força e vibração. Quando as células entendem como determinação do espírito. Então, o que as células entendem como determinação do espírito. Vamos ler de novo. Quando bate o coração, a energia criada, juntamente com o som, abrange todo o corpo, dando-lhe força e vibração, que as células entendem como determinação do espírito, e cumpre seus afazeres, felizes porque sabem que o seu Senhor está vivo e atento, protegendo sua criação. Né? Mas é preciso saber como bate esse coração. Precisa saber como ressoa essa batida. Então, você é dono do seu corpo, né? Do seu perispírito, do seu corpo mental, dos seus corpos quinto, sexto, sétimo, vontade, amor divino, mente divina. Você é dono de tudo isso, do duplo etérico. Tudo é seu. Tudo. E como é que você lida com isso? O que você diz para as células? O que você está mandando, o que você quer? Pensa nisso. Sentido da percepção do som. A audição é o sentido responsável por perceber as ondas sonoras e possibilitar a compreensão dos sons ao redor. O órgão responsável por esse sentido é a orelha, que pode ser dividida em orelha externa, média e interna. Na orelha interna estão localizados os mecanorreceptores responsáveis pela audição. Eles estão localizados mais precisamente na cóclea, uma estrutura em forma de espiral e também chamada de caracol. Olha que coisa magnífica que Deus criou para nós, para a gente perceber o som. E o que eu faço com isso? Tem gente que arruma um som tão complicado, tão barulhento e tão alto, que ele acaba complicando, né? O próprio ouvido, né? A orelha, e perde até a sensibilidade de percepção do som. É um equipamento maravilhoso, né? Para que eu utilize, né, de uma forma melhor, não acham? O importante é saber selecionar o que se ouve. Para tanto, a vigilância se faz necessária. Há sons que não podemos evitar. Porém, outros tantos podemos, sim. Selecionar boas músicas, boas conversas, bons filmes e ambientes que produzam sons calmantes, relaxantes. Quando o som penetra em nós, vai direto aos órgãos. Isso pode ajudá-los ou perturbá-los. Nas pequenas coisas, garantimos o bem ou o mal que queremos. Já pensou no espírito que gosta de barulho, música barulhenta e alta? Essa criatura desencarna, como é que ele fica no mundo espiritual? Já pensaram nisso? Como é que ele chega lá? Às vezes vai para uma região de profundo silêncio. No umbral tem regiões assim, de profundo silêncio. Ele deve ficar meio alucinado, né? Querendo aquele som para compensar. Porque quando você aceita uma frequência, essa frequência ela precisa sempre da compensação de frequência semelhante. Aí você gera uma frequência em você, que é a frequência alucinada de um som alto, né, e confuso. Aí ela vai buscar sempre essa outra frequência aqui, só que ela não encontra. Então ela fica agitada, cada vez mais ela vai agitando, 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 põe a pessoa até louca. Pode colocar a pessoa até louca, minha gente. Tome cuidado com isso. Talvez você não tenha visto direito, eu vou colocar de novo. Olha, uma frequência criada, ela busca outra para compensar. É assim que funciona. Uma anula a outra, né? Dá o sentido do centrípeto com centrífugo e pronto, está tudo bem. Está tudo harmonizado. Aí a pessoa desencarna e vai para o mundo espiritual com essa frequência aqui. Ó.
louca, né? Dos sons loucos que ela ouviu, chega lá, não tem frequência para compensar. Não tem. Então ela fica assim, cada vez mais ela agita e cada vez mais ela vai agitando, podendo chegar à loucura. Isso é para a gente pensar. O mundo espiritual está cheio de casos assim. Né? Cheio de casos dessa situação. Continuando, então, né, que está a frequência, o som é a primeira manifestação da criação. Quando a primeira partícula explodiu para criar o universo, promoveu em seguida seu primeiro som. Os textos relacionados a este movimento evocam o som. Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Deus disse, ou seja, a representação da emissão do som. Então, Deus não disse, ele promoveu, né, a ordem suprema da movimentação das células, desculpa, das cordas, né, do fluido cósmico, das cordas, das partículas, dos átomos, das moléculas, isso foi o que ele fez. Então, ele promoveu isso através do som, né? Ou seja, da vontade divina. A vontade divina passa a ser o som divino. Na vontade divina, ele cria o som da movimentação que cria o mundo. Por isso que ele fez, passa-se. É um símbolo que evoca uma realidade. Quando renascemos, choramos. O som é para nós e para os outros que estão perto a notícia de que chegamos aqui. Falamos aos 2 anos aproximadamente. E quando isso acontece, começamos a dizer quem somos e o que queremos. Então, o som é a propriedade que possuímos de dizer igualmente: faça o bem que desejo, faça a luz que preciso. Nós começamos a emitir nossos sons. Mamãe, eu quero isso. Papai, eu quero isso. Faça-se, né? Imitando o Criador. Faça-se para que eu viva ali. A gente vai juntando tudo e vai chegando àquela conclusão que realmente o tudo está no todo. Eu estou no todo, você está no todo. Esta é a teoria da grande explosão do início. Imaginamos aqui o som produzido. Era o som da criação. Hoje ainda se detecta esse som de fundo. Ele está presente no universo. Então, é uma partícula, né, que ela explode e vai criando o quê? Aquilo que é possível de criar no universo. Certo? Eita! Nasceu. Foi no pediatra. O que está falando para o pediatra? Cuida de mim, rapaz. Né? Esse é o primeiro som que produzimos quando nascemos, que é o choro. Né? É a primeira explosão de vida naquela reencarnação. É o momento mágico que eu respondo à minha mãe, que me deu a luz, que cheguei e sou grato e quero me acostumar com todos os sons e saber distingui-los, pois que deles muito necessitarei. Olha que bonita a frequência, né? O som que eu emito cria isso aí. O som que eu recebo vem dessa maneira. Aí nós vamos colocar alguns tipos, né, de recepção do som. Tá vendo? Em cima, o nosso irmãozinho ali tá que tá, né? Embaixo, mas em cima, o som da boemia, né? Embaixo, uma pessoa estudando, provavelmente, ouvindo também um som que provavelmente seja para acalmá-lo, né? E ali essa moça toda serena, ouvindo a música e viajando, vendo a natureza. Nós somos vários, né? Nós podemos ter várias formas de recepção dessa frequência aqui, ó.
vai depender do que eu estou fazendo e como estou fazendo e o que eu quero fazer. Aí fica a escolha de cada um, né, gente? Isso aí é de cada um mesmo, né? Então, a gente vai caminhando, né? Qual onda sonora me fascina? Depois de a gente saber, né, de que tudo o que é o som, que é a vontade divina, né, para realizar as coisas, então eu pergunto, qual a onda sonora me fascina? Quanto mais essa onda estiver no campo buscando a serenidade, mais eu estarei próximo da vontade divina que tudo criou, inclusive a mim mesmo. Tá aí as pessoas, né? Eu em busca de alguma coisa e eu pensando o que eu vou fazer da minha vida. Percebe, gente? Não tudo é uma questão de escolha. O que eu quero para mim? O que eu busco? Nós vemos nessa série, né? Nós estamos vendo várias nuances. As energias, né? Dos chakras, dos corpos áuricos, do ectoplasma, das forças. Então, nós estamos vivendo nisso, nessa multidimensionalidade. Você agora sabe, né? Você agora pode buscar caminhos um pouco melhores, não é isso? Por quê? Porque você tem certeza agora que vale a pena o seu custo, porque o benefício é muito grande. Pense nisso. Estamos terminando o nosso estudo. Agradecidos a Deus e a Jesus por você estar aqui comigo. E vamos em frente, né? Vamos tentando construir algo melhor e mais sublime em nossas vidas. Muita paz, que Jesus te oriente, que Jesus te conduza sempre. Até outro dia. No princípio era o Verbo, e o Verbo habitou entre nós, disse João no início do seu Evangelho. Dizem os hindus que o mantra é uma voz silenciosa que se evoca aos seres divinos. Diz a ciência que as supercordas dançam enquanto se transformam em partículas. E tudo começou com um som. Faça-se a luz, e a luz se fez. Que som me fascina! Que som me torna um ser envolvido? O som do Pai é o chamamento a seus filhos, que somos cada um de nós. Este será o nosso próximo estudo.